Sonic 2006, um nome que gera discórdia, um nome que gera medo, um nome que a fandom do Sonic não consegue esquecer desde o dia do lançamento. Hey meus amigos, sejam todos bem-vindos e eu convido vocês a tentar descobrir por que esse jogo é tão polêmico, por que esse jogo ainda é assunto mesmo que ele tenha sido lançado lá em 2006. Bem, eu acabei de terminar o modo história do Sonic, eu ainda tenho muita coisa pra terminar nesse game, mas eu já tenho muita coisa pra falar sobre ele. Esse jogo é muito complicado de ter uma opinião, só uma opinião sobre ele, porque ele é um jogo tão confuso. Por um lado tu enxerga muita coisa interessante, como o level design é interessante, as músicas do jogo são boas, as CGs são muito bem feitas, mas por outro lado tu mal consegue aproveitar esse level design interessante porque o jogo não controla direito, tu toca nas paredes, tu morre. Ele parece o Spelunker de Nintendinho, só que em 3D. Mas enfim, por que o pessoal fala desse jogo até hoje? Jogo ruim normalmente acontece e parou por ali, sabe? O pessoal reclama no lançamento e depois nunca mais fala sobre o game. Mas esse jogo é uma coisa especial, porque além dele ser bizarramente engraçado por causa dos problemas de programação, ele é um jogo extremamente ambicioso, é tão ambicioso como Final Fantasy XIII, que foi outro jogo que não foi bem aceito pela fanbase por algum motivo. Eu realmente gosto daquele game, mas sei lá, o pessoal não gostou. Muita gente que é fã desse jogo usa a desculpa de que faltou tempo no desenvolvimento do game. Isso lá é verdade, a SEGA pegou e forçou eles a trabalhar mais rápido para lançar mais cedo o game, mas uma coisa que tu nota no game, já de cara, é bem fácil tu notar, é que o jogo tem conteúdo demais. Daí tu pergunta, porra, mas conteúdo demais não é uma coisa ruim? Mas se o jogo tá sendo rushado, por que tu vai botar mais conteúdo ao invés de pegar e corrigir o que tu já fez? Uma coisa é um jogo rushado. Super Smash Bros. Melee é um jogo rushado e é meu jogo favorito de GameCube. E eu não sinto que o jogo tá faltando nada nele, porque tudo o que foi feito, mesmo que não tenha tanto conteúdo, tudo que foi feito aqui foi bem terminado e foi bem trabalhado. Eles usaram bem o tempo que eles tinham. É um jogo rushado, mas eles terminaram o que eles começaram. Sonic 2006 é um jogo interminado. Tu nota que o jogo tá se quebrando, tu consegue ver as fitas isolantes segurando o game. O jogo parece que tá se quebrando toda hora. Mas enfim, saindo dessa parte da minha opinião pessoal, vamos fazer o review da mesma forma que eu faço os reviews dos jogos obscuros. Vamos narrar o game. Eu tenho muita coisa pra contar do que aconteceu nesse jogo. Vamos lá! Pera aí, deixa eu só checar uma coisa bem rapidinho. Tá, é o jogo certo, né? Tá. Eu sou obrigado a checar, porque isso não parece um jogo do Sonic. Todo mundo teve a mesma reação quando viu essa CG pela primeira vez. Isso parece um jogo de RPG, parece um Final Fantasy. E pra ser bem sincero, nessa época parecia muito que a Sonic Team tava a fim de fazer um RPG e a SEGA não deixava. Talvez seja só a impressão minha, mas realmente parecia que eles estavam a fim de fazer um Phantasy Star ou qualquer outra coisa que não fosse Sonic, e a SEGA tava forçando eles a trabalhar no Sonic. Porque nessa época, o Sonic recebeu um jogo nas Arábias, um jogo com uma espadinha, e esse jogo que eu tô fazendo review agora tem um sistema de quests muito parecido com um RPG. Até os modelos parecem sair diretamente de um RPG. Olha pra essa princesa, mas isso não parece um personagem de RPG. Mais irônico que o Sonic realmente recebeu um RPG mais tarde, mas não foi a Sonic Team que fez. Foi a BioWare, os caras que fizeram Mass Effect. O que eles estavam fazendo um jogo do Sonic? Ok. Mas enfim, eu tô perdendo um pouco o foco. Essa princesa aí se chama Alice e até onde eu entendi ela não pode chorar, senão ela solta o demônio que tá no corpo dela. Isso me lembra bastante Naruto por algum motivo, mas enfim, esse jogo tem várias coisas que me lembram anime por algum motivo. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes depois. Nessa CG eles estão fazendo uma cerimônia de agradecimento e o Eggman aparece pra raptar a princesa. O Sonic aparece todo cool, se exibindo pra caralho e salva a princesa, só que não. Quando ele tá matando uns robôs, a princesa dá um gemidinho escroto e o Eggman rapta ela de novo com seus tentáculos. Agora eu entendi por que do gemidinho escroto. Aliás, vamos se acostumando com isso, porque a princesa vai ser raptada muitas vezes durante esse game. E sempre com os tentáculos. Sempre os tentáculos.
Daí o jogo corta pra gameplay, mas 5 segundos depois de tu mover o controle, já cai em outra CG, onde aparece o Tails falando que já ficou sabendo que o Sonic tentou salvar a princesa e falhou. Não exatamente nessas palavras. Daí ele dá uma espécie de esporra no Sonic falando, tu vai salvar ela, né? E oferece a ajuda dele e o jogo prossegue. Só que não. Bem, é um jogo do Sonic, né? Você fica pensando, porra, já vai começar num stage tipo Green Hill Zone, uma parada lá com uns robozinhos no meio da selva. Eu vou pular em todo mundo, matar tudo quanto é coisa que aparece, vou me divertir pra caralho. Sou Sonic 2006, meu amigo. Não é assim que as coisas funcionam. Tu não vai conseguir chegar na primeira fase já de cara. Tu vai precisar falar com alguns NPCs e descobrir o que você tem que fazer, porque o jogo nunca te explica o que você tem que fazer. Por sorte, o NPC que você precisa falar fica bem perto da onde tu parou depois da CG, então é muito fácil tu encontrar. É esse velhote aqui, tu conversa com ele e ele faz e aí tem um loading. E esse loading, meus amigos, sabe o que esse loading tá carregando? A cara do velho de novo. Ele vai falar mais alguma coisa e vai ter outro loading e só agora vai carregar o pequeno puzzle ou quest que ele pediu pra tu completar. Esses pequenos puzzles e quests, eles nem se esforçaram pra disfarçar que isso são os tutoriais do game. Eles são constantes durante o game e eles não te ajudam em nada, eles são tutoriais inúteis, porque eu não aprendi nada sobre os comandos do jogo nesses tutoriais. O principal motivo disso é que eles têm um timing, então tu acaba fazendo tudo com pressa e não aprende nada, porque tu não quer fazer o tutorial de novo, porque se acabar o timing, você tem que fazer o tutorial de novo, você é obrigado a fazer o tutorial, não pode ir direto pras fases, não pode se divertir primeiro, depois aprender como é que o jogo funciona. Não! Não é assim que esse jogo funciona. Mas enfim, tá, terminando o tutorial, agora vamos pra fase, né? Não, você tem que ir na loja, conversar com esse cara que fala welcome, só que ele fica movendo as mãos e movendo a boca como se ele estivesse falando 1 milhão de palavras por segundo. Aliás, todos os NPCs desse jogo são estranhos. Às vezes eles caem no chão do nada, tu pode atacar eles por algum motivo. A SEGA realmente tentou fazer esse jogo parecer cada vez mais um mod de GTA San Andreas. Até esse mapa, mano, olha só pra esse mapa, me diz se isso não te lembra GTA, na moral. Comprando o item na loja, tu consegue se despendurar nos anéis, e é muito bugado o jeito que o Sonic se dependura nos anéis, porque a câmera fica trepidando. E eu acho que os desenvolvedores esqueceram de uma coisinha. O Sonic consegue se despendurar nos anéis, o Tails não. Então nesse exato momento o Tails comete suicídio. Ele simplesmente pula na água e desiste da vida. E por um segundo eu achei que ele não ia voltar, porque olha só, quanto tempo eu fiquei esperando ele aparecer aqui, e quando ele apareceu, ele realmente estava morto. Seguindo pro primeiro stage, eles fizeram uma coisa parecida com o Super Mario 64, que você pula numas espécies de quadros. Esse jogo tira pra absolutamente todos os lados, ele realmente quer ser tudo ao mesmo tempo. Sendo bem justo, essa primeira fase é uma ótima primeira fase, é bem introdutória, é bem legal, só que o problema é que esse jogo não é fácil de controlar. Então, provavelmente tu só vai conseguir aproveitar essa fase direito depois de tu já ter jogado umas 3, 4 fases e já ter pego as mecânicas estranhas desse game. Tem como tu ficar bom nesse jogo, tem como fazer speedrun, tem como tu jogar que nem um jogo do Sonic de verdade. Esse stage faz algumas homenagens a Sonic Adventure, o primeiro Sonic Adventure. É bem semelhante à primeira fase, até as orcas tem aqui. E uma coisa engraçada é que o Sonic fala contigo nesse jogo. É muito esquisito, mano. Tipo, o Sonic é amiguinho do jogador. Ele ensina o jogador a jogar. Mas beleza. Seguindo em frente, o jogo já mostra que vai dar pra tu jogar com os outros personagens, sendo que tu já pode controlar o Tails. E tu precisa ir com o Tails até um certo ponto e apertar num botão pra abrir pro Sonic passar enquanto ele tá de pendurado numa baleia. Das palavras de um amigo meu que jogou comigo esse jogo, numa gameplay que eu fiz aqui nesse canal, o Sonic do rodeio. É a melhor forma de explicar essa cena aqui. O Sonic
do rodeio. Mas enfim, passando para a próxima fase. Essa fase, meu Deus do céu, que troço bem escroto. Vão ter várias fases nesse mesmo estilo aqui, e aqui é onde os problemas mais graves do jogo aparecem. Porque essas fases aqui não são controladas da maneira que tu controla todo o resto do jogo. Elas são especiais. Elas funcionam como um jogo de celular. O Sonic anda sozinho, é tipo um Endless Runner. Você tem que mover o personagem, você não pode encostar em nada, parede, qualquer coisa, mata o teu personagem. Então, ele vai estar sempre andando pra frente e você não pode encostar nas coisas. Só que quando tu tem um controle sensível como você tem no Sonic 2006, isso é uma péssima ideia, pelo amor de Deus. Tu vai apertar um pouquinho pro lado, você vai grudar na parede e morrer. E isso acontece tanto nesse jogo, meu Deus. Mais da metade do tempo que eu joguei esse jogo, eu tive problemas com essas fases aqui. E o pior é que se tu morrer tuas vidas todas nessa fase, tu volta desde o início. E quando eu tô falando desde o início, é desde o início mesmo. Desde a CG inicial. 0% do game. E na versão de Xbox 360, não tem como cortar as CGs, então você tem que assistir a CG inteira de novo. Aliás, isso é um problema sério que incomoda bastante durante o jogo inteiro, na verdade. Porque tem stages que são grudados um no outro, tipo 4 stages numa colada, que se tu morrer em um stage, ele não tem como salvar. Então as side quests que você fez antes, tu vai ter que fazer elas de novo. E tu não pode salvar entre as fases, então você tem que passar todas as fases com as tuas vidas sem morrer. O jogo não salva automaticamente, o que é um choque. Afinal, é um jogo de PlayStation 3, jogo de PlayStation 2 salva automaticamente. Passando dessa fase, tu volta pro Hub World e tu tem que falar com alguns NPCs e encontrar uma mulher chorando. Eu não lembro muito bem o que ela fala e, sinceramente, é bem irrelevante pro roteiro. E depois de muito loading, corta pra uma cutscene onde a princesa tá pensando na vida, enquanto essa voz desse cara que parece vocalista de banda country fala pra ela não chorar. Eu acho que é o pai dela, mas olha a voz desse cara, mano. You're a good girl, Elise. Remember, be brave. Don't cry, no matter what happens. Minha parte favorita dessa CG é o Tails. Simplesmente adorável. Então a princesa abraça o Mr. Sonic e a partir daí a relação entre esses dois personagens começa a ficar cada vez mais esquisita. Daí o Eggman aparece e diz que a princesa é dele até que ele consiga libertar as chamas do desastre, seja lá o que isso signifique. E do nada já corta a CG e aparece o robozinho dele e tu já tá em outro lugar. Esse jogo é meio confuso, mas esse é o primeiro chefe do jogo, é o Egg Cerberus. E ele parece muito com os Zoids. Pra quem não sabe, Zoids era um anime que nem sei se foi exibido aqui no Brasil, mas as miniaturas foram vendidas aqui no Brasil e era basicamente uns guepardo robô. Esse chefe até que é bem legal. Aliás, todos os chefes desse jogo, até onde eu joguei, são bem decentes, exceto a batalha contra o Silver, que chegou a virar até meme de tão zoada que ela é. Mas enfim, basicamente tu tem que se pendurar nessa coisinha que tem na cabeça desse robô e fazer ele bater nas plataformas pra dar dano nele. Tem alguns probleminhas na câmera, mas nada que impeça de tu terminar o chefe. Esses problemas só fazem o jogo parecer um jogo mais velho, porque ele parece um jogo de PlayStation 2, lá do início do PlayStation 2, por causa desses problemas de câmera. Mas até aí é super passável, é divertido os chefes, eu realmente me diverti com os chefes desse game, até porque eles me lembram bastante os chefes do Sonic Adventure. Eu nem joguei Sonic Adventure até o final, mas eu sempre gostei dos chefes da série Adventure. Matando ele, tem mais um loading inútil, que carrega uma cena de 5 segundos, e mais um outro loading gigante depois. Porque esse jogo sempre tem que ter 2 loadings. A próxima fase tu tem que segurar a princesa, então tem uma mecânica diferente. Quando tu chega nas areias movediças, tu tem que usar um escudo. Só que essa mecânica não funciona muito bem, porque se tu encostar o dedo mindinho na areia movediça 5 milésimos de segundo antes de apertar no botão do escudo, o personagem vai afundar de qualquer forma. A câmera nesse stage incomoda bastante, porque tem lugares onde tu tem que pular de uma plataforma pra outra e é onde realmente dá pra notar que a coisa tá feia. Esse stage tem uma música muito bonita, mas é estressante, mano. E é basicamente esse é o principal problema desse jogo. Ele estressa porque ele muda de mecânica o tempo todo. É aquele problema que eu falei antes, esse jogo tem muito conteúdo, esse jogo tem coisa demais. Ao invés de terminar as coisas que ele deveria ter terminado, eles quiseram fazer um monte de coisa por metade. E esse é o principal problema do jogo. Olha quantas jogabilidades tu já viu nessas poucas fases que eu mostrei. Tem a jogabilidade do Tails, jogabilidade do Sonic, depois vai ter a do Knuckles.
tem a do Sonic segurando a princesa, tem a do Sonic correndo feito um retardado, enfim, esse jogo tenta ser tipo uns 5 jogos ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, eu tenho que dizer que dá pra se divertir com esse jogo ainda, porque, bem, se não desse pra se divertir, eu não ia ter jogado até o final do primeiro modo história. Mas eu tive que dar pausas nesse game porque ele começava a me estressar. Era um jogo que não dava pra jogar continuamente. Se eu quisesse me divertir com o jogo, eu tinha que ficar parando. Passando dessa fase, o Sonic mostra o dedo do meio pra princesa por algum motivo e corta pra uma cutscene onde aparentemente eles estão num lugar que provavelmente vocês conhecem, lá do Windows XP. Sério, olha só pra esse fundo, mano. Me diz se isso não parece o papel de parede do Windows XP. Daí a princesa ajuda o Sonic com o braço dele e essa cena é estranhamente bonita. Só que o simples fato do Sonic ser um ouriço e eles estarem criando essa cena com a intenção que eles estão criando, acaba jogando tudo isso no lixo. Mas a cena em si é muito bonita, a música que toca no fundo é muito bonita. Sei lá, é uma cena legal, porém é meio estranho. Sonic! Sonic! Wait! Together we... Daí depois dessa CG eles estão caminhando calmamente quando eles são atacados pelo Vegeta. Não, Silver the Hedgehog. Esse é o nome desse rapaz aí, e ele é famoso por sua frase "It's no use". E ele realmente gosta muito dessa frase. It's no use! Take this! It's no use! Take this! Yes! It's no use! O que eu posso dizer sobre a batalha contra o Silver? É uma piada. Não é a coisa mais difícil do mundo, porque se tu decorar a hora que ele fala "take this", tu consegue atacar ele. Mas essa batalha é uma piada, mano. Se tu ficar parado, ele vai conseguir usar os poderes telecinéticos dele em ti. Não importa onde tu estiver, ele tem um range absurdo. Se tu pular na hora errada, ele vai te parar no céu e te jogar pra longe também. Se ele te encostar na parede, ele vai ficar te jogando até conseguir te matar. E às vezes, tu tiver com um anel que vai sair de ti e entrar no teu corpo de novo quando ele te der os ataques de novo, tu fica num loop infernal até que, sei lá, esse anel caia fora do teu personagem. Porque ele vai ficar te enviando na parede com o "It's no use, take this! It's no use, take this!" O principal problema dessa boss fight é que tu não consegue enxergar o Silver. Tu tá sempre fugindo dele e a câmera não te ajuda. Então é só pela voz dele que tu vai conseguir acertar ele mesmo. Tu não consegue enxergar ele, ele é pequeno, ele vai sair fora da câmera bem rápido. Isso é o tipo de coisa que dava pra resolver com, sei lá, um botão na defesa. Um botão pra tu mirar no personagem quando você vai atacar. Derrotando ele, tu não derrota ele, porque ele é muito poderoso. Ele cai no chão e empurra o Sonic pra parede. E fala uma frase bem Vegeta. Is this a joke? How could someone like you cause the destruction of our world? What do you mean? It doesn't matter. For the sake of the future, the Iblis Trigger must be destroyed. Wow! Elise? Wait! Ha! Don't you dare turn your back on me! Daí o Silver tá quase matando o Sonic e a Rose aparece falando "Absolutely not!" e salva ele. Passando dessa CG, volta pra parte mais divertida do jogo, que é não saber o que diabos tu tem que fazer. Tem um NPC que você tem que falar com ele e ele fala pra encontrar o capitão. Só que o capitão é ele. Eu não tô zoando. O jogo tenta fazer tu gastar teu tempo à toa, rateando pela cidade procurando o capitão, sendo que tu tá na frente do personagem. Daí tu segue correndo e tu anda, tentando encontrar onde diabos tu tem que entrar, e tu tem que adivinhar que tu tem que pular um muro aqui nesse lugar. Porque tem guardas na frente e tu acha que tu não vai conseguir pular, afinal tem guardas, você acha que você vai ter que fazer algum puzzle, alguma coisa pra resolver. Não, tu pula o muro com o Sonic, que nem um trombadinha. Daí tu encontra o Knuckles e o Tails, e o Knuckles joga uma cartinha pra ti, que foi mandada pelo Eggman. Daí o Eggman fala que ele só vai entregar a princesa se o Sonic levar as esmeraldas do caos. Daí tu segue em frente, encontra mais uns robôs, e tem a fase do snowboard. Essa fase do snowboard, mano,
acho que é a pior de todas. Não é a mais difícil de todas, mas ela realmente não funciona. Eu não sei nem como é que eu posso explicar, mas não tem física nisso aqui. Isso aqui tava em alpha, eles aprovaram. Eu não tenho nem como explicar. Só jogando. Daí eles chegam no Eggman e, obviamente, era uma armadilha. Ele consegue pegar a Esmeralda do Caos e manda eles pra outro tempo, seja lá por quê, mas beleza. Ele não sabe se ele mandou pro futuro ou pro passado. Daí ele fala que agora finalmente ele tem a Esmeralda do Caos e a princesa, e ele pode fazer o bagulho de fogo lá que ele quer fazer, que até agora eu não entendi o que ele quer fazer com isso. Mas beleza. Daí Sonic, Knuckles e o Tails caem em uma base, seja lá em qual linha do tempo, e lá eles encontram a Vampira Tetuda e o Sonic Gótico. Só que o estranho é que a Rouge e o Shadow falam como se eles também tivessem sido teletransportados para o futuro junto com o Sonic, Knuckles e o Tails. Porém, eles não estavam na mesma sala, então por que eles estão lá? Ele ficou apertando esse botãozinho e mandando todo mundo pro futuro? Exatamente pra mesma linha do tempo? What the fuck? Daí eles falam algumas coisas sobre o Chaos Control, que é o poder lá do Shadow, que faz tudo. E a próxima fase é Crisis City, e eu odeio cada segundo de todas as fases ligadas a Crisis City. Ai, meu Deus. Eu já achava essa fase meio difícil, meio chata no Generations. Aqui ela é uma abominação. É horrível essa stage. Ele tem um level design legal, é legal a fase, mas nada funciona direito, porque tu é obrigado a usar esses snowboard bugado. Mano, não. Esse stage é irritante, esse stage é... Eu só queria passar disso. E eu sempre morria na última fase desse pequeno mundo? Eu não sei como é que dá pra chamar isso, mas são várias fases atreladas uma na outra. Bem, de acordo com o jogo, isso se chama Act Mission. Não que isso seja um nome decente, mas... enfim, tá. Vou começar a usar Act Mission a partir de agora. Ato Missão. Tá, seguindo com a próxima CG, nossos heróis estão discutindo como o futuro tá desgracento, tá tudo caindo aos pedaços, tá uma porcaria. E aí eles encontram o Silver, uma reskin do Shadow feita no Sonic Forces, com a voz do Megatron. The day of disaster. Here are my records of this event. I would have waited an eternity for this. E a gatinha Blaze, que todo mundo adora. Daí esse Shadow 2.0 fala pro Silver que toda a culpa de tudo que aconteceu é do Sonic. E mais engraçado é que da imagem que mostra do Sonic, bem... Puta vida! E agora é pra desligar essa merda aí, meu? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Daí ele faz umas magia negra bizarra lá e manda eles pra outro tempo. E o Knuckles concorda comigo. Who was that guy? He looked just like Shadow. He sure did. Daí eles discutem alguma coisa sobre a princesa acabar morrendo se eles não fizerem alguma coisa. E 5 segundos depois, a vampira peituda já conseguiu uma esmeralda. E dá uma zoada com a cara do Knuckles. E essa cena eu vou deixar só por causa da tensão entre os personagens. É uma coisa incrível, chega a ser até engraçado. You guys are so slow. Look. A Chaos Emerald! You've already found one! Well now. I may not look it, but I'm a real treasure hunter. Unlike a certain echidna I know. What? Heh. Have you guys discovered anything? Yeah. I received a signal indicating there's a Chaos Emerald here, but... You mean we've got to go through there? If you don't like it, you can stay here. You've got to be kidding. Don't be late. Same to you. E essas fases dessa Act Mission Flame Core são até bem legais. Tem umas partes meio bugadonas, mas é bem legal, é bem legal. É tipo um infernão, assim, tipo... é legal o level design, as músicas são boas, é divertido, essa parte aqui é bem divertida. Daí o Sonic e o Shadow tiram as esmeraldas da bunda e fazem o Chaos Control. Daí eles voltam pro passado e tu tem que adivinhar de novo o que tu tem que fazer nessa cidade. Basicamente comprar um item e tu entra num bueiro lá, um negócio estranho, e consegue chegar na fase. Eu vou ter que dar uma apressada, eu não vou poder falar sobre as fases detalhadamente,
Mas basicamente os próximos stages são correndo atrás de um trem. Passando dessa fase tu salva a princesa, só que não, acontece exatamente a mesma cena que já aconteceu antes, quando o Silver atacou eles, só que com a adição dos tentáculos. Porque quando o Silver ataca o Sonic, o Eggman aparece atrás com os tentáculos e cata a princesa de novo. Yay! Quantas vezes a gente já salvou essa porcaria dessa princesa já? Daí o Shadow interrompe a batalha entre o Sonic e o Silver, salvando o Sonic, porque o Sonic ia apanhar, certeza. Daí, mesmo tu voltando no tempo, fazendo toda aquela parada toda pra salvar essa porcaria dessa princesa, ela pensa em se matar só pra não ser prisioneira do Eggman. Por sorte, o Sonic tá atrás do que tá acontecendo e consegue pegar ela. Mas ela se atira. Ela tenta cometer suicídio. Meu Deus! Seguindo em frente, tem mais um chefe, e esse é o Egg Fidget Spinner. Não, Egg Genesis o nome. Mas, bem, esse chefe é divertido. E tu vê que a arquitetura da máquina, quando tu vai passando por cima dela, tu vê que as texturas são super bem feitas. Tem muita coisa bem feita nesse game. Basicamente tu tem que usar os outros robôs pra subir em cima dele e usar aquele poderzinho que ele fica quicando pra empurrar a parada e explodir a parte do meio do robô. É bem simples, porém divertido. Eu achei legal. Como eu disse antes, eu achei da hora a maioria dos chefes desse game. Derrotando ele, a princesa fala que deve muito pro Sonic, o Sonic fica sem jeito, ele pega ela e vai pra próxima fase, que aliás é com a mesma mecânica daquela fase que eu não gosto. Mas essa fase é bem melhor e é muito bonita, mano, olha o design dessa fase, olha só que cenário bem bonito, mano. A próxima CG não combina nada com nada que teve em nada de nenhum jogo do Sonic. Porém é muito bonito. Parece muito, sei lá, tipo de coisa que você vê no Final Fantasy mesmo. And so, I do my best to protect my country. I understand everything my parents said to me now. Sonic, if you leave here to go on another adventure, remember this place. Definitely. Elise? I'm fine. Sorry. I mustn't cry. I can't. Elise, smile. Daí o Eggman ameaça atacar toda a cidade com o seu gigante Egg Pinto. Olha o tamanho dessa nave e olha o formato dela. E a princesa diz que basicamente ela precisa se entregar para que a cidade não seja atacada. O que até faz sentido, mas meu Deus, mano, olha tudo que o Sonic fez pra salvar essa princesa, ela vai se entregar de novo. Daí tu tem que jogar com o Tails toda a primeira fase do jogo, eu não entendi muito bem porquê. E disso vai pra uma CG, onde a princesa pergunta pro Eggman por que ele quer tanto libertar as chamas do desastre. E ele diz que ele quer controlar não só o mundo, mas o tempo. Ele faz todo um monólogo enorme e fala que ele tá indo em direção à próxima Esmeralda do Caos. Só que pra chegar onde o Eggman tá, por algum motivo do qual eu não sei, tu precisa terminar um teste de Soleanna. E esse teste é um monte de quests sem sentido. Uma delas, tu tem que entrar em vários portais e descobrir qual portal vai te levar pra um lugar específico pra tu sair da fase. É confuso, é estranho, mas depois que tu memoriza, é bem fácil. A outra é o teste de amor. Eu não tô nem brincando, eu não sei o que esses caras estavam realmente usando lá na SEGA, mas era forte. Que é isso, mano? Tem que escolher entre a Amy Rose ou a princesa. Qual é a paixão do Sonic? Yay! Isso é tudo que eu mais queria quando eu liguei um jogo do Sonic. Com certeza, SEGA, acertou perfeitamente. Não que faça diferença alguma quem tu escolhe, até onde eu sei não faz diferença nenhuma. Eu escolhi a Amy porque é menos bizarro, mas enfim.
Mas o engraçado é que sempre quando tu termina rápido uma missão, tu ganha um S e o Sonic fala "That was incredible!" Nessa cena fica engraçado porque ele acabou de escolher a mulher dele, né? Uau, isso foi incrível! Escolhi minha mulher! Tu segue em frente e então do nada o Silver é teu amiguinho, entre aspas. Ele vai te ajudar nessa próxima missão, provavelmente porque ele apanhou pro Shadow e agora tá entendendo um pouco mais do que tá acontecendo. Na verdade ele precisa salvar a princesa, mas eu tô só adivinhando o que aconteceu por trás das câmeras. A jogabilidade do Silver é esquisita, é bem estranha, porque ela é mais ou menos a jogabilidade do Tails, porém tem algumas coisas diferentes. Como os ataques deles são com telecinese, tu precisa usar isso pra mover as plataformas, pra mover as coisas pra atirar nos inimigos. Ele não tem nenhum spin dash nem nada do tipo, ele é só com esse tipo de ataque, então tu tem que acostumar com isso. Não é difícil, porém é diferente, é uma jogabilidade bem mais lenta do que tu tá acostumado com o jogo do Sonic. Passando dessa fase, a Egg rola, dá problema, e começa a pegar fogo e bate. E a princesa morre de novo. Meu Deus, essa mulher não tem sorte mesmo. Daí o Sonic fica todo putaço porque uma das mulheres dele morreu. E o Silver fala que se eles voltarem no tempo, eles conseguem salvar ela. Daí eles tiram as esmeraldas do caos da bunda. E eu já vi essa cena antes. Engraçado que nem o Silver aguenta mais, mano. Olha o jeito que ele responde o Sonic. Thank you, Silver. Yeah, just save her. Daí tu volta pro Hub World e não sabe o que diabo você tem que fazer, mas tu tem que conversar com alguns NPCs e bater nos sinos pra abrir a porta pra ir pra próxima fase. Não que isso faça lá muito sentido, mas beleza. Depois de umas fases bem estressantes dentro de uma base, tu finalmente chega na nave antes dela bater. E finalmente chegamos na Final Boss. Pelo menos a Final Boss desse modo história, porque ainda tem muita coisa. O Eggman diz que ainda não acabou e entra dentro de mais um robô dentro da nave em formato de dragão. Da onde é que ele tira tanto robô, pelo amor de Deus? O que me faz pensar, por que ele não entrou dentro desse dragãozinho antes? Só agora. Lembra quando bateu a nave? Por que diabos? Ele só saiu agora. Ou ele fez isso e o Sonic foi retardado o suficiente pra voltar no tempo sem precisar. Ah, mano, eu não sei. Eu já perdi completamente a noção do que tá acontecendo há muito tempo. Mas enfim, tu luta em cima da nave, caindo contra um dragão, e essa boss fight é bem decente, bem legal. Eu gostei de todas as boss fights do game, apesar dos problemas normais do game. A batalha é razoavelmente difícil, não extremamente difícil, e depois disso tem o primeiro final, e esse é o primeiro final. Bruh. Aren't you worried? If you have time to worry, then none, right? Nice smile. Bem, a pergunta no início do vídeo era por que as pessoas ainda falam sobre esse game. E acho que agora, depois de tudo isso, deu pra ter um pouquinho mais de noção. Esse jogo, diferente de outros jogos que são considerados ruins, ele não é medíocre. Ele tenta fazer um monte de coisa, falha na maioria porque ele tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo,
mas acerta em muitas outras e fica aquela coisa estranha, porque todo momento que eu joguei esse jogo foi entre: poxa, eu gosto bastante disso, poxa, eu odeio isso, poxa, eu não gosto tanto disso aqui. Ficou oscilando entre essas três coisas de novo e de novo e de novo, porque esse jogo tem muita coisa. E é basicamente por isso que todo mundo vai continuar falando dele por muitos anos ainda, porque ele é o Sonic 2006. Ele não é só um jogo ruim, ele é especial. Mas enfim, teve muita coisa que eu gostei desse jogo. Eu vou ter que ser bem sincero. Eu não vou defender esse jogo e dizer que ele é bom e que todo mundo que detestou ele é hater de Sonic, até porque nem tenho esse direito. Eu paguei 10 conto por essa mídia física. Eu tenho certeza que quem comprou esse jogo por R$200 esperando um jogo completo tem todo o direito de ficar puto. Eu não gosto quando empresas fazem esse tipo de coisa. A SEGA fez uma sacanagem tanto com a equipe que estava trabalhando no game, tanto com os consumidores, o pessoal que comprou o game na época. Eu nem consigo nem imaginar qual seria a minha reação se tivesse pago caro por esse jogo. Eu ia ter detestado cada segundo. É um produto quebrado. É a mesma coisa que tá acontecendo com Fallout agora. Super Fallout 64 tá bem quebrado e o pessoal tem toda a razão de reclamar porque eles estão cobrando bem caro por esse game. Pelo menos estavam quando ele foi lançado. Agora já dropou pra caramba o preço porque ninguém tá comprando. Foi a mesma coisa que aconteceu com esse jogo aqui. O pessoal comprou pra caramba as mídias porque é Sonic, né? Todo mundo queria jogar um jogo AAA do Sonic. Compraram pra caramba. E até é um dos greatest hits do Xbox 360, porque vendeu pra caramba. Mas ninguém gostou. Pelo menos na época. É que foi divisória a coisa. Teve gente que gostou mesmo na época. Eu não entendo muito bem como, porque tu pagar caro pra caramba pra um jogo e ele vir do jeito que o Sonic 2006 veio, não é uma coisa muito comum, mas pode ter acontecido na época também, porque tem muita gente que cresceu com esse jogo e superou os problemas do jogo, que nem eu fiz, e acabou gostando. Eu acabei gostando de algumas coisas, mas eu tô acostumado a jogar jogo velho. Eu tô acostumado com câmera ruim, eu tô acostumado com comando luz, eu tô acostumado com um monte de problema que o PlayStation 1 e o 64 me fizeram acostumar. Eu cresci com esses jogos, eu cresci com o início do 3D, então pra mim não foi tão difícil. Mas esse jogo foi desenhado pra nova geração. Esse jogo foi desenhado pro pessoal que reclama quando o jogo não roda 60 frames por segundo. Então imagina, só imagina a decepção do pessoal que é super exigente e acabou de comprar um jogo de Xbox 360 ou PlayStation 3. A nova geração na época. Mas enfim, não foi a primeira vez nem a última que a SEGA lançou um jogo questionável. Ela lançou um Golden Axe bem estranho, hack and slash, pra PlayStation 3 também. Eu particularmente acho aquele jogo pior que Sonic 2006, apesar dele ser mais bem programado, mas eu acho aquele jogo medíocre. Isso é uma coisa que o Sonic 2006 não é. Isso que eu acho até mais interessante jogar o Sonic 2006 do que o Sonic Forces, porque eles pelo menos tentaram fazer algo novo aqui. Sonic Forces é um jogo bem programado, mas é um jogo que acaba antes de eu começar a achar ele realmente bom. Sei que eu fui bem amigável no review do Sonic Forces, porque eu gostei muito das músicas do game. Mas esse jogo tem mais conteúdo que Sonic Forces. Muito mais, aliás. Tipo, muito, até demais. Ele tem muito conteúdo, tanto conteúdo que eu não aguento mais. Acho que é mais ou menos isso aí a minha opinião do game. Esse vídeo ficou enorme, deu um trabalhão pra fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que se você assistiu até agora, não tem como não ter gostado. Então, eu não gosto de pedir, mas clica no like e comenta aí embaixo, porque eu quero saber qual é a tua opinião sobre esse game. Esse jogo é um jogo tão controverso, tão cheio de opiniões diferentes, que eu realmente não sei o que esperar dos comentários desse vídeo. Mas enfim, sem mais enrolação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!